Verônica, nós teremos uma semana, tá? Para fazer o estudo dirigido de microbiologia. Tá joia? Vai ser a partir da próxima aula, tá bom? Ok. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo enxergando o slide? Sim, professor. Estou conseguindo, né? Deixa eu só ver aqui que tem alguns recadinhos. Ok. Então, se está todo mundo enxergando, a gente já pode começar. Só ver aqui. Ok. Então, vamos lá. Se está todo mundo enxergando o slide, ouvindo o professor, é o momento, então, da gente começar, então, a nossa aula. Então, pessoal, nós fechamos o módulo, tá certo? A gente chama o primeiro módulo de saúde coletiva. Então, falamos ali sobre assuntos relacionados à saúde coletiva. Nesse módulo, a gente vai falar o papel do educador nutricional dentro da clínica, tá certo? Dentro do, vamos dizer assim, do espaço, né, ou da área de atuação do profissional nutricionista dentro de um contexto mais clínico, né? Dentro de um contexto mais relacionado às enfermidades, enfim, a parte clínica, ambulatorial e hospitalar, tá certo? Então, dentro desse contexto, o assunto de hoje são os transtornos alimentares. Eu percebo que esse é um papel, né, ou essa é uma área, um nicho bastante importante de atuação do profissional nutricionista e que tem como principal ferramenta, ou a principal ferramenta para se trabalhar com esses problemas, né, com essas enfermidades e agravos, seria através da educação nutricional, através da educação alimentar e nutricional, tá certo? Então, esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai contextualizar o papel do educador nutricional dentro dessas enfermidades e dizer um pouquinho como é que a gente pode, de alguma forma, utilizar essa ferramenta na prevenção, tratamento e, em alguns casos, até mesmo cura dessas enfermidades. Tá certo? Então, vamos lá? Então, transtornos alimentares é o nosso assunto de hoje. Vamos dar uma olhadinha. Então, quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando, então, de um comportamento alimentar, tá certo? Muitas vezes, ou na sua totalidade, esse comportamento alimentar é algo extremamente subjetivo a cada indivíduo, ele vai se expressar e se determinar de forma bastante subjetiva, né, de forma bastante individualizada, com vários níveis, tá certo? Que vão desde do mais simples ou mais leve até graus bastante severos, né, de comprometimento desse comportamento ou dos comportamentos que nós vamos apresentar. E isso faz, então, com que essas doenças, esses agravos, sejam trabalhados de forma interdisciplinar. Então, só o nutricionista, só o médico, só o psicólogo, de alguma forma, não teriam condições técnicas para desenvolver o tratamento mais adequado para esse tipo de problema. Tá certo? São os transtornos alimentares. Então, é importante sempre a gente lembrar que tudo aquilo que a gente falar aqui é uma parcela desse tratamento, é uma parte, né, do tratamento, e que esse tratamento cabe, então, a outros profissionais, vamos dizer assim, a um campo interdisciplinar de atenção, né, em saúde. Então, o profissional nutricionista é um deles, tá certo? E aqui a gente está falando que talvez uma das principais ferramentas de atuação do profissional nutricionista nesse processo é através da educação alimentar e nutricional. Então, dito isso, a gente pode perceber, então, que esses comportamentos alimentares vão sendo, de alguma forma, adquiridos no decorrer da vida desse indivíduo, né? E no decorrer da vida desse indivíduo, esse indivíduo começa a apresentar um certo prejuízo, né, na sua vida social, na sua vida, tanto na parte psíquica quanto física também, e na parte social, tá? Então, ele começa a perceber que o seu padrão alimentar é diferenciado em relação ao que é o normal, né? E essa anormalidade vai trazer para ele uma série de prejuízos, né?
tanto na questão física, quanto muitas vezes são hábitos alimentares extremamente monótonos, né, que vão gerar uma baixa capacidade de absorção de todos os nutrientes, ou de uma variedade muito grande de nutrientes. Então, a gente percebe que grande parte dos transtornos alimentares estão relacionados com uma dieta monótona, né, como a gente falou. Outra questão também, muitas vezes, é a quantidade, que muitas vezes é excessiva a demanda e a necessidade desse indivíduo, ou é aquém a necessidade e a demanda desse indivíduo, tá certo? Então, além de você ter um cardápio, né, um hábito alimentar extremamente restritivo, em alguns casos, você também vai ter ou uma quantidade exacerbada de nutrientes sendo consumidos por esse indivíduo dentro do transtorno, ou até mesmo a gente vai perceber uma quantidade aquém, né, daquela que é necessária para a sobrevivência daquele indivíduo, tá certo? Então, é muito comum a gente perceber essa equalização inadequada, né, tanto para o mais quanto para o menos, tá certo? Então, isso é uma coisa também que leva em consideração. E muitas vezes também restringe socialmente esse indivíduo. Ele acaba ficando muito restrito dentro da sua possibilidade de socialização. Então, esse comportamento alimentar faz com que ele se isole, né? Justamente para não demonstrar esse comportamento ou não ser de alguma forma julgado por esse comportamento. Então, é muito comum a gente perceber, dentro dos transtornos alimentares, um quadro de isolamento desse indivíduo. Ele acaba se isolando justamente para não sofrer nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de percepção inadequada daquilo que ele apresenta como comportamento alimentar, tá certo? Isso é involuntário desse indivíduo, ele faz muitas vezes sem perceber e estabelece, constrói esse hábito alimentar, muitas vezes sem ter noção daquilo que está acontecendo. Então, ele é uma vítima, obviamente, desse processo, que é desencadeado por uma série de fatores, né? Normalmente multifatorial, mas que enquadram e desembocam, né, no comportamento alimentar, tá certo? Então, a gente percebe claramente um transtorno alimentar, quando ele é severo, justamente por essas questões que foram abordadas. O isolamento do indivíduo, uma alimentação extremamente monótona e uma quantificação bastante inadequada, tanto para menos quanto para mais, tá certo? E isso, como a gente falou, vai gerar nesse indivíduo uma série de problemas físicos, né, relacionados à fisiologia do corpo desse indivíduo, ao metabolismo desse indivíduo. Vai também gerar problemas psíquicos nesse indivíduo, que justamente muitas vezes são esse estado, né, ou esse comportamento alimentar advém de um problema psíquico anterior. Basicamente, os transtornos alimentares vão estar relacionados a isso. Então, acontece um problema psíquico nesse indivíduo e ele é, de alguma forma, reverberado no seu comportamento alimentar. Quer dizer, ele acaba tomando como sintomatologia, né, ou como sintoma desse processo, um comportamento alimentar inadequado. Então, isso é muito comum da gente perceber, tá? Em todas as fases da vida. Nós temos alguns que são mais próximos e relacionados com a infância, tá? E a gente vai falar algumas coisas em relação a isso. Alguns mais relacionados com a adolescência e outros com a vida adulta, né? Mas eles podem aparecer em qualquer momento da vida desse indivíduo, não sendo obrigatoriamente estabelecido um período ou uma faixa etária para o desenvolvimento desses transtornos alimentares, tá bom? Então, nós vamos ver que esses desdobramentos normalmente levam esse indivíduo a um tratamento durante toda a sua vida, né? Podendo, em alguns casos, acontecer até a cura, né, desse comportamento, ou a eliminação desse comportamento, vamos dizer assim. Mas o mais comum é esse indivíduo ter que se tratar durante toda a sua vida, né, em todas as áreas da saúde, não só em termos da nutrição, mas também em outros pontos e áreas da área de saúde, né? Para que ele possa, então, ter esse atendimento interdisciplinar, né, interprofissional, multiprofissional, e assim conseguir realizar o seu tratamento, que muitas vezes, como eu já falei, é bastante longo e ele vai sofrendo esses desdobramentos, né, desse problema durante toda a sua vida, quando não passa por tratamento, tá? Então, em alguns momentos, esse indivíduo vai se perceber
doente e perceber que esse comportamento leva esse indivíduo a um estado de não saúde, e muitas vezes esse indivíduo não vai perceber isso, ele não vai ter a claridade, né, ou vamos dizer assim, ele não vai ter a percepção de que aquele comportamento é um comportamento não adequado. Ele não vai ter a percepção que aquele estado que ele apresenta, né, e o comportamento alimentar, e o estado nutricional e o seu comportamento alimentar são totalmente inadequados e devem ser de alguma forma tratados, tá certo? Então isso também pode acontecer e é relativamente comum de acontecer. Então vamos lá? Vamos ver então como é que isso acontece, quais são os comportamentos que aqui nós vamos colocar. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então nós temos aqui 8 tipos de comportamento, né, de transtornos alimentares, já descritos na ciência, e hoje já são, de alguma forma, estabelecidos o tipo de tratamento, a forma de tratamento, onde, como o professor já disse, a educação alimentar e nutricional faz parte disso, tá certo? Então, nós temos a hipergrafia, e a gente vai falar como é que isso acontece, em que momento isso pode vir a acontecer, e como, de alguma forma, a gente pode trabalhar com essa sintomatologia, com esse transtorno. A ortorexia, então nós vamos falar também sobre ela e desenvolver sobre. A picamalácia tem outros nomes também, a gente colocou aqui o mais pintoresco, vamos dizer assim, mas tem outros nomes também que podem ser designados para esse transtorno. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, relacionado à alimentação, tá? Então a gente vai ver também um pouquinho sobre isso. A druncorexia, vamos falar também como é que isso acontece. A anorexia, essa mais conhecida, né, bastante difundida na nossa sociedade. A bulimia também, e a vigorexia, que também nós vamos abordar ainda na nossa aula de hoje, tá certo? Então, são 8 transtornos que vão ser abordados dentro da nossa aula. Isso não quer dizer que são só esses 8, mas esses talvez sejam os mais comuns e frequentes que nós vamos encontrar, tá certo? Então, qualquer coisa é só você perguntar, levantar a mãozinha, o professor está aqui para poder tirar sua dúvida ou direcionar aquilo que você, de alguma forma, perguntar. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre os transtornos. Transtorno número 1, tá certo? Dentro da nossa lista, tá? Não quer dizer que é o mais frequente, mas dentro da nossa lista. Hipergrafia. O que seria a hipergrafia? A hipergrafia é um transtorno alimentar oriundo de um problema, de um trauma psicológico, tá certo? Então, normalmente, esse indivíduo vai sofrer um trauma, que pode ser um acidente de trânsito, pode ser a perda de um parente próximo, pode ser uma violência doméstica, tá certo? Pode ser um assédio sexual. Normalmente isso acontece numa fase entre a infância e a adolescência desse indivíduo, tá certo? E é mais caracterizado no gênero feminino, tá? É mais comum no gênero feminino, o que não quer dizer que não possa aparecer no gênero masculino, tá? Então, acontece um trauma com essa pessoa, acontece uma situação, né, um período onde essa pessoa acaba sofrendo, tendo um trauma psicológico, e isso vai desencadear, né, durante a vida desse indivíduo, um comportamento alimentar inadequado, né, principalmente de excesso do consumo de alimentos, levando esse indivíduo a um sobrepeso e, em muitos casos, também a um grau de obesidade, às vezes até bastante severo, tá certo? Então, esse indivíduo, ele coloca no alimento, né, toda a sua frustração, todo o seu medo, né, toda a sua raiva, de toda aquela sintomatologia que ele, de alguma forma, desencadeou em algum momento, em algum determinado momento da sua infância ou da adolescência, tá? Isso é o mais comum, mas isso também pode acontecer na vida adulta do indivíduo, porém, a infância e a adolescência são mais característicos e mais comum da gente ter algum tipo de problema nesse sentido, tá certo? Então, foi como o professor falou, quer dizer, você pode ter ali algum tipo de trauma que, num determinado momento à frente, vai desencadear nesse indivíduo um processo de consumo excessivo de alimentos, tá certo? Sendo aí uma das sintomatologias da consequência desse trauma, tá? É relativamente comum a gente perceber esse tipo de comportamento, tá certo? Onde a gente percebe que o afastamento, às vezes a separação de um casal e o filho,
numa determinada idade, ele começa, então, a ter uma alimentação excessiva, ele começa, então, a apresentar uma série de inadequações, né, dentro do seu comportamento alimentar, a gente começa, então, a ver como uma possibilidade, e esse diagnóstico não é do profissional nutricionista, né, ele é feito por outros profissionais, mas o profissional nutricionista tem a capacidade de ajudar nesse processo com a educação alimentar, né? Então, é mostrar para esse indivíduo que os danos, né, que essa alimentação não adequada, esse comportamento alimentar inadequado pode gerar de problemas para esse indivíduo num futuro próximo, né? E mostrar para ele também, junto com um tratamento multiprofissional, qual seria o comportamento adequado, né, para esse indivíduo, levando em consideração todos os aspectos antropométricos desse indivíduo, né? Então, levando em consideração a sua fisiologia e o seu metabolismo, tá ok? Então, nesse caso, o profissional nutricionista ele tem uma ação secundária desse processo, né? Que seria, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos do sobrepeso e obesidade que vão aparecer nesse paciente, né? Todo o tratamento dessa enfermidade vai ser trabalhado no caráter psicológico e psíquico desse indivíduo, né? Gerando aí, então, um campo aberto para o tratamento nutricional, tá ok? Então, a hipergrafia é uma possibilidade de um transtorno alimentar que possa aparecer, né, no seu consultório, no ambulatório, num hospital, e o profissional nutricionista tem como agregar o seu trabalho, o seu conhecimento dentro do tratamento dessa enfermidade, tá ok? Então, é muito importante, e a ferramenta mais importante é a educação alimentar e nutricional. A gente pode ajudar muito esse paciente, levando ele a entender, né, que esse comportamento é deletério para esse indivíduo, vai gerar problemas para esse indivíduo, tanto metabólicos quanto físico, pode gerar também outras enfermidades, né, chamadas de comorbidades, e pode levar esse indivíduo a ter uma vida social mais restrita, né, tendo aí uma incapacidade de socialização, pode também acontecer, tá certo? Tudo isso advindo de um trauma que aconteceu em determinado momento da vida desse indivíduo, né? Então, acidentes de trânsito, vamos dizer assim, um desligamento, né, parental, pode ser a morte, né, de alguém mais próximo, também pode estar relacionado aí com problemas como medo, violência, né, assédio sexual, também pode acontecer nesse momento, e isso está gerando, então, esse comportamento alimentar inadequado, chamado de hipergrafia, tá certo? Então, como aqui está colocado, é um transtorno alimentar desencadeado por algum tipo de trauma psíquico que pode levar à obesidade e sobrepeso, né? Sendo normalmente observado em indivíduos dos dois sexos, porém, o sexo feminino tem vamos dizer assim, uma possibilidade, um risco um pouco maior de apresentar esse problema, tá certo? Esse transtorno alimentar. Tranquilo? Beleza? Passamos para frente, continuamos, sem dúvidas? Então, vamos lá. Próximo transtorno, tá? Aí a gente está falando da ortorexia. E a ortorexia, ela tem que ser colocada de forma bem clara para que a gente possa entender exatamente qual é a inadequação desse comportamento, ok? Bem, então, o que caracteriza, né, a ortorexia ou um ortorético? Seria aquele indivíduo que se alimenta excessivamente, né, por alimentos tidos como alimentos saudáveis, né, ou alimentos que, combinados com uma alimentação adequada, possam, de alguma forma, suplementar ou melhorar a qualidade da alimentação dos indivíduos. Então, quando a gente fala de ortorexia, a gente está falando de um comportamento alimentar bastante exótico, tá? Diferente, e que leva, então, uma monotonia na alimentação desse indivíduo. Então, esse indivíduo começa a perceber que determinado alimento é muito importante para algum tipo de enfermidade ou ajuda em algum fator metabólico ou fisiológico do ser humano, e ele começa, então, a se alimentar única e exclusivamente ou com grande frequência com esse tipo de alimento.
né? O que vai acontecer? Esse indivíduo, apesar de estar se alimentando, né, de alimentos relativamente saudáveis, quando eles são exclusivos ou quando ele elimina grande parte dos outros alimentos, dando preferência a um alimento exclusivo ou uma alimentação bastante monótona, mas mesmo assim relativamente saudável, o que a gente está fazendo é o inverso daquilo que se espera, né? Quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente fala de uma alimentação mais variada possível dentro de ingredientes mais naturais possíveis, né? Porém, a palavra variada, ela abre um leque de possibilidades. Quando a gente foca a nossa alimentação em um alimento, mesmo sendo natural, e mesmo tendo, né, uma comprovação de grande eficiência nutricional, com um aporte de nutrientes bastante interessante, mas ela acaba sendo de alguma forma exclusiva e ficando muito dependente e se tornando muito monótona, essa alimentação, por melhor que seja esse alimento que é utilizado, ele acaba de alguma forma não conseguindo gerar um maior aporte nutricional possível, não consegue gerar e atender as demandas nutricionais desse indivíduo, tá certo? Então, a gente pode dar um exemplo aqui. Claro que isso não é um diagnóstico. Ninguém está falando aqui que se trata de um ortoréxico. Mas a gente pode dar um exemplo. Vamos dizer que, para alguns atletas, o frango, junto com batata doce, seriam, então, alimentos bastante interessantes para uma alimentação pré-treino, pós-treino, enfim. Vamos colocar dessa forma. É óbvio que esse tipo de alimentação ela é super interessante e tem a sua funcionalidade dentro do processo, né, de ganho de massa muscular desse indivíduo. Mas quando esse indivíduo usa exclusivamente esses alimentos, né, esses componentes e esse comportamento alimentar, como uma única forma de alimentação e prioriza em excesso esse tipo de alimento dentro da sua alimentação, o que esse indivíduo vai fazer é que alimentos que são saudáveis, mas dentro de uma proposição de uma alimentação adequada, diversa, variada, ele seria, então, uma suplementação e geraria uma adequação para esse indivíduo. Quando ele é utilizado de forma única, obrigatória e isolada, esse alimento acaba, de alguma forma, não gerando a saúde para esse indivíduo. Porque ele sozinho, né, esses componentes sozinhos, não vão gerar todos os nutrientes necessários para esse indivíduo. Mesmo essa alimentação sendo considerada uma alimentação adequada e saudável, tá certo? Então, o consumo de alimentos tidos como saudáveis e nutritivos, dentro de um comportamento bastante limitado e repetitivo, tendo os mesmos alimentos como base, alimentos escassos, né, em número e quantidade pequena, e de forma bastante repetitiva, vai gerar nesse indivíduo uma alimentação extremamente monótona e pouco adequada, não conseguindo dar todo o aporte nutricional que esse indivíduo precisa, tá certo? Então, quando a gente fala sobre ortorexia, a gente tem que lembrar que uma alimentação monótona, mesmo utilizando alimentos nutritivos e saudáveis, não vão gerar um comportamento alimentar adequado, tá certo? Não vão conseguir suprir todas as demandas específicas do nosso organismo e todas as necessidades específicas do nosso organismo, tá certo? Então, existem, né, algumas técnicas de alimentação que usam as frutas como base da alimentação para uma desintoxicação e muitas vezes para perda de peso. Todo mundo sabe que as frutas são alimentos extremamente saudáveis e nutritivos, mas o consumo exclusivo de frutas, sem o uso de outros componentes alimentares, geram essa dieta uma monotonia muito grande e uma escassez, né, de nutrientes, gerando então uma alimentação extremamente monótona e pouco adequada para as necessidades nutricionais desse indivíduo. Vamos dar uma olhadinha, temos uma pergunta. Tem uma amiga que come omelete todos os dias à noite. Não muda o cardápio. Exatamente. O omelete é um alimento que pode ser considerado nutritivo e saudável? Sim, óbvio.
né? Tem alta concentração de proteínas, proteínas de alto valor biológico, de fácil absorção. Isso é, sem dúvida, um alimento saudável e adequado nutricionalmente. Porém, o consumo excessivo, exclusivo e, vamos dizer assim, desse tipo de alimento, gerando um comportamento alimentar extremamente monótono e extremamente repetitivo, vai fazer com que, mesmo esse alimento sendo saudável, ele não consiga atender todas as demandas nutricionais desse indivíduo, né? Então, nós vamos ter ali alguns tipos de lipídios que são importantes, como lipídios do tipo poliinsaturados, monoinsaturados, vão estar em deficiência num tipo de alimentação como essa, né? A quantidade de carboidratos que nós precisamos para a nossa alimentação, ela vai estar de alguma forma inadequada também. Você pode ter aí, dependendo da quantidade, um excesso de proteína. Então, mesmo esse alimento seja um alimento saudável, nutritivo, né? Indicado pelos profissionais da área de nutrição, como um alimento que deve ser utilizado numa alimentação bastante variada e saudável, o uso exclusivo desse tipo de alimento, de forma extremamente repetitiva, tá certo? E exclusiva, fazem com que esse indivíduo tenha uma alimentação extremamente monótona e inadequada para atender às suas demandas nutricionais, tá certo? Foi o que a gente falou, né? Então, as pessoas que trocam, né, alimentação por... existem, né, vamos dizer, algumas filosofias que falam da importância de alguns alimentos, como, por exemplo, o arroz integral, tendo esse alimento como um alimento, como é o caso da macrobiótica, né, como um alimento especial e que seria um alimento fundamental para a alimentação humana, o uso exclusivo do arroz integral, que é considerado por todos os nutricionistas um alimento saudável e nutritivo, mas quando utilizado como única fonte de nutrientes e de calorias e usado de forma isolada e repetitiva, pode levar a um quadro de não saúde desse indivíduo, pode levar a um quadro de desnutrição desse indivíduo, já que todos sabemos que o arroz integral não consegue, de alguma forma, contemplar todos os nutrientes necessários para uma boa alimentação, todos os nutrientes necessários que atendam às demandas específicas de cada indivíduo, tá certo? Então, é óbvio que se você usar o arroz integral, o omelete, o frango, a batata doce, tudo isso junto, combinado e de forma variada, você vai ter uma alimentação saudável. E as frutas, você vai ter uma alimentação saudável. Porém, como a gente colocou aqui, isso feito de forma isolada, repetitiva e de forma bastante frequente, isso vai gerar um comportamento inadequado, um comportamento alimentar inadequado. E aí é muito difícil você falar com esse indivíduo ou mudar o comportamento desse indivíduo, já que ele entende que aquilo que ele está consumindo, mesmo de forma repetitiva, é algo nutritivo e saudável, né? Então, por exemplo, alguns vegetarianos que só consomem saladas e têm uma alimentação extremamente monótona em vegetais, a gente pode, de alguma forma, dizer que, apesar, né, do consumo de vegetais, do consumo de frutas, ser algo extremamente saudável e nutritivo, quando ele é feito de forma escassa ou de forma bastante monótona, ele pode gerar assim, um comportamento de desnutrição, pode gerar assim, um estado de desnutrição, um comportamento inadequado alimentar. Então, não sei se eu fui bastante claro, mas não é a questão do alimento em si, mas é o comportamento alimentar, né? Que utiliza um alimento de características nutricionais bastante saudáveis, de relevância em termos de saúde, mas quando usado de forma monótona e isolado, vai gerar um comportamento alimentar inadequado, tá certo? Mais uma questão que foi colocada. Tem gente que só consome frutas, exatamente. Quer dizer, com a ideia de que, como a fruta é algo saudável, então eu vou consumir esse alimento bastante vezes e de forma única, e aí eu vou ter uma vida saudável. Não. A gente pode dizer que isso não é saudável, porque apesar da fruta ser saudável, o consumo exclusivo, excessivo, contínuo e isolado desse produto não gera todos os nutrientes necessários
para a sobrevivência desse indivíduo, gerando um comportamento alimentar inadequado, sendo considerado um transtorno alimentar, tá certo? Óbvio que esse diagnóstico não é tão fácil de ser feito, né? Porque muitas vezes pode ser um modismo da pessoa, a pessoa pode ter algum interesse para perda de peso, ou algum objetivo estabelecido. O problema é quando esse indivíduo sofre uma fobia, ele deixa de ir a festas, porque ele sabe que não vai ter lá o alimento que ele usa, mesmo saudável e nutritivo, lá ele não vai encontrar, então ele deixa de ir às festas, ele deixa de socializar com outros indivíduos, justamente por esse medo de ter uma alimentação que não seja saudável dentro do ponto de vista dele, dentro do que ele entende como alimentação saudável, tá certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? É um comportamento muito mais psíquico do que alimentar necessariamente. Tá vendo? Isso. Bem, sempre pensando que quando isso é feito de uma forma como tratamento, ou é feito com um objetivo a curto, médio prazo, a gente não está falando aí de um transtorno alimentar, né? A gente não está falando de um comportamento, a gente está falando de um comportamento inadequado, mas não necessariamente de um transtorno alimentar. O transtorno alimentar é quando isso é de forma inconsciente desse indivíduo e ele gera uma certa fobia nesse indivíduo em consumir alimentos que não são dentro do que ele entende como saudável, né, e nutritivo, dentro desse escopo, tá certo? Então, quando a pessoa utiliza uma alimentação monótona, inadequada, com um objetivo, a gente não está levando aqui se está certo ou está errado, a gente não pode, pelo menos nesse contexto, identificar como um transtorno alimentar. O que ela está tendo é um comportamento alimentar inadequado, tá? Para um determinado objetivo que muitas vezes não é saudável. Porém, a gente vai, então, de alguma forma, diagnosticar esse processo como um transtorno alimentar quando isso for feito levando um prejuízo social para esse indivíduo. Quando ele só puder consumir aquele tipo de alimento essencialmente e tiver medo de, ao sair de casa ou de se alimentar em outro local, ele não possa encontrar os mesmos ingredientes, tá certo? Então, isso é uma fobia que esse indivíduo vai ter, é um quadro muito mais psíquico do que fisiológico, tá certo? Então, pessoas que, sei lá, tomam sucos detox durante um dia, uma semana, a gente sabe que isso não dá certo, né? Mas quando isso vira, então, algo já dentro, né, do contexto desse indivíduo, já dentro do comportamento alimentar desse indivíduo, e ele começa a ter medo de sair para outros locais e não encontrar o seu alimento, portanto, ele deixa de socializar, e começa a ter uma fobia muito grande, né, de não consumir alimentos que não estejam dentro daquilo que ele identifica como saudável, aí a gente pode dizer, então, que isso é um transtorno alimentar, tá certo? Então, é algo que gera sofrimento nesse indivíduo, né? Não poder se alimentar com esse padrão alimentar, com esse tipo de comportamento alimentar, né? Não poder, vamos dizer assim, dar vazão a esse comportamento alimentar. Então, a gente tem que ter esse cuidadinho para não, né, de alguma forma, classificar esse indivíduo como ortoréxico, sendo que esse indivíduo ele apenas está apresentando um comportamento alimentar inadequado. Ele sabe que aquilo ali não é certo, ou até muitas vezes ele entende que aquilo ali não é certo, mas ele tem algum objetivo a desenvolver, e aquela alimentação no entendimento dele ou de quem realizou o tratamento dele seria a forma mais adequada, tá certo? São coisas diferentes. Esse indivíduo, muitas vezes, ele não procura um profissional da área de nutrição, ele não procura um médico, ele fez por conta própria essa mesma dieta e leva isso por grande tempo na sua vida e entende claramente que o que ele está fazendo é uma coisa certa e acaba se restringindo muito por essa incapacidade de conhecer os outros alimentos, acaba se restringindo muito a um determinado tipo de alimento, tá certo? E aí a gente sabe, óbvio, que vai gerar nesse indivíduo vamos dizer assim, uma incapacidade de atender as demandas nutricionais
como um todo, né, e de forma mais abrangente, na fisiologia e metabolismo desse indivíduo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero ter sido claro, né? Então, muitas vezes a gente fala isso para alunos de nutrição, mas uma alimentação saudável não é um transtorno, não é um problema. Uma alimentação saudável, restrita e que gera fobia nesse indivíduo é um problema, né? É um transtorno alimentar, ok? E aí, não só um problema psicológico, mas também gera um problema metabólico, né, psíquico nesse indivíduo de grande monta. Então, a gente tem que ter esse cuidadinho quando fala sobre ortorexia, tá bom? Então, se você já teve alguma coisa nesse sentido, mas tinha plena certeza que aquilo ali era alguma coisa temporária, que apesar de ser saudável, o alimento que você consumia, mas aquilo ali poderia gerar para você um certo resultado, mas era temporário, não é ortorexia, tá certo? Isso é um comportamento que a pessoa vai levar durante toda a vida dela, desencadeado justamente por problemas psíquicos. Às vezes a pessoa era muito obesa, ou tinha um sobrepeso bastante excessivo, conseguiu emagrecer e agora tem medo de voltar a ter aquele peso que ela tinha, ter aquele corpo que ela tinha antes. Ou então uma pessoa obcecada pelo corpo, quer ganho de massa muscular sem perceber. E aí a gente pode juntar vários outros transtornos, né, transtornos de comportamento, que não são nutricionais, que vão gerar, então, aí um aumento, né, desse tipo de comportamento e a perenidade desse tipo de comportamento, tá certo? Estamos falando só aqueles de caráter nutricional. Então, a pessoa busca um corpo, vamos dizer assim, ideal, de forma excessiva, e para isso ele precisa ter uma alimentação da qual ele entende que aquela alimentação é a mais adequada. E acaba, de alguma forma, tendo muito medo, né, de não conseguir se alimentar daquela forma que ele entende que é a forma mais adequada, e aí isso gera, por muito tempo, problemas bastante graves, principalmente relacionados com a parte fisiológica e metabólica desse indivíduo. Tranquilo, moçada? Acho que deu para todo mundo entender, né? Qualquer coisa é só levantar a mãozinha ou colocar aí algum tipo de pergunta que o professor tende, de alguma forma, a explicar ou melhorar nossa didática em relação a esse comportamento. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo? Estamos aí no nosso terceiro comportamento alimentar. Pica-malácia, tá certo? Esse é um transtorno, talvez de todos esses que a gente falou, é aquele que possa ter um tempo determinado, tá? Isso é muito comum acontecer na infância e em algum ciclo de vida de um indivíduo, principalmente na gestação, tá? No caso das mulheres, né? Então, ele fica muito limitado a esse ciclo de vida, tá? Então, crianças que apresentam esse comportamento alimentar, quando adultos, normalmente eles deixam de apresentar, tá? Gestantes, quando começam a apresentar esse sintoma, após a gestação, elas voltam a um comportamento alimentar adequado, enfim, um comportamento alimentar antigo, tá? Então, desses comportamentos alimentares, talvez seja aquele mais, vamos dizer assim, determinado em termos de tempo, e ele vai acontecer realmente com um prazo limitado, tá certo? É difícil você ver esse comportamento acontecendo pela vida toda, mas pode acontecer, né? Então, é um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo de alimentos estranhos ao hábito alimentar humano normal, observado em mulheres grávidas e em crianças. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que seria estranho, né? Seria a pessoa consumir não alimentos, né? Então, uma quimba de cigarro, um sabão, sabonete, né? Uma parte de uma parede, né? A pessoa fazer um buraquinho para poder consumir, né, aquela terra que é liberada da parede. A pessoa ter vontade e acabar consumindo, né, barro ou matéria orgânica, o solo, tá certo? Conhecimento conta. Cimento, olha, conta, tá certo? Mas isso não quer dizer que é um diagnóstico, tá certo? Mas conta. Veja, é um desejo incontrolável de fazer isso, né? Um desejo insaciável de consumir não alimentos, tá certo? Então, tudo aquilo que não for alimento e é consumido de forma
bastante intensa, insaciável, a gente pode colocar aí como pica-malácia, tá certo? Tijolo é muito comum, tá? Crianças que comem tijolo, que fazem buraquinhos na parede para poder consumir o resíduo, né? Isso acontece muito. Algumas pessoas associam isso a problemas parasitários, tá? Então, de alguma forma, o cérebro da pessoa, ou por contato que teve em algum momento, na primeira infância, com objetos que eram colocados na boca, o corpo, de alguma forma, identifica que aquela matéria, né, enfim, aquela substância possa ter os nutrientes que ele precisa naquele momento, tá certo? Então, isso é relativamente comum, mas ela tem um prazo de início e fim, né? E aí a gente chama isso de pica-malácia. É um transtorno alimentar temporário, mas em alguns casos pode ser estendido para a vida toda desse indivíduo. Então, tem pessoas que comem sabonete, pessoas que comem sabão, pessoas que comem quimba de cigarro, né? Aquela feltro do cigarro usado, chiclete. Então, é uma chiclete usado, né? É uma necessidade de consumir algum tipo de alimento, algum tipo de substância não alimentar, tá certo? E esse desejo é incontrolável. E muito específico, de pessoa para pessoa isso pode gerar, tá? A pessoa muitas vezes tem consciência que aquilo ali não é o adequado, mas é incontrolável esse desejo, tá certo? Então pode acontecer. É mais comum na primeira infância e é mais comum também durante o processo de gestação. Tá certo. Eu vou nem comentar, mas acontece, tá certo? Acontece, não é assim tão diferente, é relativamente comum. E não se tem ainda vamos dizer assim, uma causa, um porquê disso, né? Se entende que é alguma coisa física, fisiológica. O organismo talvez dê preferência para esse tipo de alimentação, tá certo? Mas vai desde, como a gente falou mesmo, né? Desde parede, desde produtos relativamente estranhos, até pasta de dente, né? Produtos de higiene. Isso aí pode, de alguma forma, ser identificado como esse transtorno alimentar. Aqui a gente botou o nome mais pintoresco, né, que é o pica-malácia, mas tem outras denominações, sim, desse comportamento alimentar, tá certo? E até com certo regionalismo também. Vou dar uma olhadinha aqui. Temos uma pergunta ou um comentário. Tive frutas específicas em cada gravidez. Exatamente. Então, a pessoa busca... Agora, isso é um alimento, né? Quando a pessoa busca uma alimentação mais voltada a frutas, é um desejo incontrolável que a pessoa tem, mas ela ainda está dentro de um componente alimentar. O problema é quando a pessoa usa para saciar esse desejo componentes não alimentares, né? Aí é complicadinho, mas é normal também e faz parte desse processo também, né? Normalmente acontece muito na gravidez. Então, muitas vezes é o nosso organismo sabendo que ali numa banana você vai encontrar um determinado tipo de nutriente, pode ser potássio, não sei. No limão você vai ter ali algum tipo de nutriente que vai atender uma necessidade específica sua naquele momento, tá certo? Pode ser classificado como pica-malácia? Não, porque você está consumindo alimento. O problema é quando você consome um não alimento. Aí você pode estar gerando intoxicação, você pode estar gerando uma série de fatores antinutricionais no consumo desse não alimento, tá certo? É por isso que a gente tem que ter esse cuidadinho, ok? Mas é relativamente comum, tá? Acontece com muitas pessoas. Isso, exatamente. Então, como o seu desejo era voltado para frutas, produtos alimentícios, a gente não estabelece isso como pica-malácia, fica como desejo de grávida, né? Um processo psíquico, fisiológico, né? Desse momento, né? Desse ciclo de vida. Mas quando não é alimento, aí que a gente pode, então, de alguma forma, determinar a pica-malácia, tá certo? Quando é alimento, é um desejo de grávida, vamos dizer assim, né? E que os antigos dizem, como foi colocado aqui, que se não for de alguma forma saciado, a criança vai ter o rostinho, né?
daquele tipo de alimento. Isso não é nada científico, mas científico é esse desejo incontrolado de um determinado tipo de alimento ou não alimento no processo de gestação, né? Ainda, como o professor falou, não há uma explicação muito adequada para isso, mas provavelmente o organismo teve contato com aquele alimento ou não alimento em algum determinado momento da vida e ele identificou ali a presença de alguns nutrientes que agora são necessários e fundamentais para aquele estágio de vida, para aquele ciclo de vida. Tá bom? Bem legal. Vocês estão aí cheios de comentário, né? Comer sabão. Comer sabão com certeza é pica-malácia, tá certo? Com certeza pica-malácia, porque sabão não é alimento, né? Então, a pessoa tem esse desejo incontrolável, essa necessidade de consumo, e aí você pode estar se intoxicando, né? O sabão tem substâncias ali que são relativamente tóxicas, né? Como, por exemplo, soda cáustica. E aí você pode estar, de alguma forma, se intoxicando e gerando dano ao seu corpo, né? Enfim, ao seu estado nutricional. Vendo mais um comentário, moçada. Exatamente. E aí normalmente as pessoas que estão próximas têm que esconder tudo, tem que tirar muita coisa da frente da pessoa, porque realmente o desejo é incontrolável. A pessoa sabe que aquilo ali não é certo, mas o desejo é muito grande e muitas vezes se torna incontrolável. Tá certo? Transtorno alimentar, pica-malácia. Vamos para o próximo. Transtorno obsessivo compulsivo. Tá certo? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é classificado, né, por pensamentos recorrentes e incontroláveis de consumo de um determinado alimento, ou de um grupo de alimentos, tá certo? Então, a pessoa muitas vezes consome alimentos sem estar com vontade de consumir aquele alimento, sem ter a fome, né, ou ter uma demanda nutricional para consumo daquele alimento. A pessoa vai consumir porque o comportamento dela compulsivo estabelece essa necessidade, tá certo? Normalmente são pessoas que vão ter comportamento obsessivo compulsivo não só na alimentação, mas em outros momentos e em outras áreas de vida, tá certo? Então, é relativamente comum uma pessoa que apresente um toque, né, em um determinado esfera da sua vida, né, em um determinado setor da sua vida, ela possa também transferir isso para o seu comportamento alimentar, tá? Então, é o desejo incontrolável de consumir sorvete, o desejo incontrolável de consumir chocolate, né? É o desejo incontrolável de consumir um refrigerante, né, específico. Então, isso pode ser considerado e classificado dentro, né, das diretrizes, tanto da psicologia quanto da medicina, como um transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? Sempre lembrando, não aceitar, não, aí não seria um toque, não. Um toque é o contrário, é você identificar um alimento de sua preferência, tá certo? Ou que de alguma forma você tem acesso e consumi-lo de forma incontrolável, tá certo? Muitas vezes, após esse processo, gera-se um estado ali de medo, ansiedade, de frustração, tá? Mas ele está relacionado a não aceitar ou ter medo de algum tipo de alimento, mas sim de identificar e consumir excessivamente um determinado tipo de alimento ou grupo de alimentos, tá certo? Então, normalmente, essas pessoas acabam sendo também muito ansiosas, né, tendo um grau de ansiedade muito grande ou um grau de depressão muito grande e acabam consumindo o alimento, tendo aquele alimento como uma forma de atender essa demanda psicológica, tá certo? Então a pessoa nem pensa, a pessoa nem consegue gerar algum tipo de filtro, né? Esse pensamento recorrente e incontrolável faz com que essa pessoa tenha esse consumo excessivo de alimentos, tá certo? Normalmente em horários ou momentos bastante específicos do dia, tá? Ou após alguma determinada situação
que gere algum tipo de start, né, nesse comportamento. Mas isso é bastante recorrente, tá? E é determinado por um grupo de alimentos ou por um tipo exclusivo de alimento, tá? Podendo ser saudável ou não, normalmente não são saudáveis. Então, são aquelas pessoas que não conseguem se controlar. Então, estão com ansiedade, vão lá e consomem alta quantidade de um determinado alimento ou grupo alimentar. Estão deprimidas, vão lá e consomem um alto grau de alimentos de um tipo de um grupo alimentar ou de uma especialidade, uma especificidade de alimento. Então, esses indivíduos estão sempre e recorrentemente pensando nisso, né? E tem até dificuldade de se concentrar em alguns momentos justamente por esse pensamento recorrente e bastante obsessivo, tá? Como o próprio nome já diz, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso acontece com outros fatores, com comportamentos que não tem nada a ver com a alimentação, mas pode também estar relacionado com a alimentação, tá certo? Então, aquele consumo excessivo de um determinado alimento de forma a não ter controle, filtro, e depois gera nesse indivíduo um processo de desânimo, de tristeza, né, de arrependimento bastante forte, fazendo com que você tenha aí, né, picos de desejo e depois frustração. Ansiedade, desejo, frustração, ansiedade, desejo, frustração e culpa, certo? É relativamente comum. E muitas coisas podem estar relacionadas e vários transtornos alimentares que a gente falar aqui podem estar relacionados também, tá certo? Então, você pode ter um só desses transtornos ou ter uma combinação de alguns transtornos, né? Por exemplo, ter o transtorno obsessivo compulsivo e a ortorexia, né? Isso pode acontecer, tá certo? E outros tantos que a gente vai falar também lá para frente. Então, através da educação nutricional, através da identificação do problema, do trabalhar junto com esse indivíduo as causas em outras áreas de conhecimento da área de saúde e dentro da nossa área de conhecimento da nutrição, poder mostrar para esse indivíduo quais são os melhores alimentos, como é que esse indivíduo pode de alguma forma fazer algumas trocas, educação alimentar e nutricional, é o papel do profissional nutricionista, tá certo? Dentro da terapia, né, desse transtorno, certo? Então, veja, não é tão simples assim de fazer o diagnóstico. Muitas vezes a gente está falando de comportamentos que a gente mesmo não se dá conta que se faz, ou até mesmo se dá conta e faz, mas isso não necessariamente caracteriza um transtorno alimentar. Isso pode ser uma coisa que pode ser melhor trabalhada por esse indivíduo e pode estar relacionado com outras questões que não psicológicas, né? Mas relacionadas à fisiologia desse indivíduo e o metabolismo desse indivíduo. Mas, quando diagnosticado, o profissional nutricionista tem que, de alguma forma, mostrar para esse indivíduo, né, quais são os riscos e as consequências de uma alimentação inadequada. E como ele pode, de alguma forma, minimizar essa ansiedade e fazer trocas justamente para evitar danos maiores. Certo? Então, esse é um papel importante, é o que a gente, enquanto nutricionista, pode ajudar bastante nesse paciente dentro do tratamento. Drunkorexia, né? Vem aí da palavra inglesa drunker, né? Ou drink. E aí são pessoas que trocam alimentos, tá? Pelo consumo de bebidas. Então, esse indivíduo deixa de consumir alimentos, deixa de realizar refeições e troca essas refeições pelo consumo, muitas vezes excessivo, de bebidas alcoólicas. Tem valor calórico, né, um excessivo valor calórico, e atende às demandas calóricas do nosso organismo, mas não vai atender, né, demandas específicas de nutrientes e tudo mais. Então, você tem aquilo que a gente chama de caloria vazia, e esse, então, é bem clássico. Então, são pessoas que deixam de consumir refeições justamente porque elas vão dar preferência ao consumo de bebidas alcoólicas, certo? Então, como colocado aqui, é um transtorno caracterizado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas de alto valor energético, sempre lembrando que o álcool é valor 7, né? Com a diminuição progressiva do consumo de alimentos,
com instrumento de regulação e equilíbrio energético. Então, a pessoa sabe que se ela beber bastante e consumir alimentos, ela vai engordar, né? Ela vai ter um excesso de calorias, e ela acaba fazendo, então, essa escolha. Ela troca o alimento pelo consumo de bebidas alcoólicas, tá certo? Isso, em um determinado momento, parece algo que possa ser, de alguma forma, levado em consideração de forma casual, mas quando isso se torna algo recorrente, né, e faz parte do comportamento desse indivíduo, isso vai trazer um transtorno alimentar, né, um transtorno comportamental bastante complicado para esse indivíduo, né, e levar isso a problemas sociais e psíquicos bastante relevantes, tá certo? Então, a pessoa usa como forma de regulação o não consumo de alimento para dar preferência ao consumo de bebidas alcoólicas. A gente chama isso de druncorexia. Ah, professor, eu faço isso no final de semana, eu fiz isso algumas vezes. Isso não quer dizer que você é um druncorético, tá certo? Um druncorético é aquela pessoa que faz com bastante frequência, né? Que usa isso como um comportamento alimentar, né? Então, uma coisa é diferente da outra, tá certo? Então, mais um. Anorexia, né? Então, nada mais é um distúrbio de percepção corporal do indivíduo, né? São mais suscetíveis a esse tipo de problema mulheres, né, jovens, então gênero feminino dentro de uma faixa etária em torno de 16 até 25 anos, né? E que muitas vezes o grande problema dela não está muito relacionado com a alimentação, isso é apenas uma consequência. Mas o grande problema dela é o distúrbio de percepção corporal que ela tem, tá certo? Então, ela apresenta um corpo magro, tá certo? Muitas vezes já com algum grau de desnutrição, mas quando ela se olha no espelho, a percepção que ela tem de si mesma é uma percepção errônea. Ela acaba se achando muito gorda e precisa emagrecer, mesmo já estando em um quadro de desnutrição. Então, esse processo é um processo que tem uma certa relevância, está dentro, né, de questões psíquicas, e o tratamento está nesse processo, né, dentro da esfera da psique humana, né, da psicologia, da psiquiatria, e a nutrição vem com um auxílio nesse tratamento. E a educação nutricional como uma principal ferramenta, né? Então, de alguma forma, mostrar para essa pessoa o que esse comportamento pode gerar no futuro, né, os problemas que podem estar relacionados, né, e fazer ali, de alguma forma, um apoio, dando uma alimentação mais adequada para esse indivíduo. Porém, essa pessoa precisa querer, né, se tratar e querer, de alguma forma, participar desse tratamento. Normalmente, isso acontece depois de algum tipo de trauma também, de algum tipo de, vamos dizer assim, comportamento violento ou não, que a pessoa possa ter tido em momentos anteriores da sua vida, principalmente na adolescência e na infância, né? Então, são, às vezes, pessoas que já tiveram também sobrepeso, obesidade, emagreceram e têm muito medo de voltar ao que eram antes. E isso gera, então, essa distorção da percepção corporal desse indivíduo, né? Que pode utilizar métodos purgativos para fazer esse processo. Consegue se alimentar e ter o prazer da alimentação, mas para evitar o acúmulo de calorias, né, o acúmulo de gordura no corpo, acabam, de alguma forma, gerando métodos purgativos para a eliminação do alimento que foi consumido, que já é um outro transtorno alimentar que a gente vai ver que é o próximo, que é a bulimia. Então, muitas vezes, o anorético tem consigo também o transtorno da bulimia e vice-versa, tá certo? Mas a anorexia, na verdade, não é o uso de métodos purgativos só. Ele está relacionado com aquilo que a gente já falou, né? Que é o distúrbio da percepção corporal desse indivíduo. Esse indivíduo não consegue ver o corpo dela como é, tá certo? Ele acaba, de alguma forma, fantasiando isso sempre para um lado de excesso, tá certo? Então, isso acaba gerando um problema muito sério para esse indivíduo. Próximo, a bulimia, né, que pode estar associada à anorexia ou não. Então, é um processo realmente de equilíbrio, né, de gasto energético, onde a pessoa consome muito alimento,
fica ali com a culpa daquele consumo, né? Fica ali com aquela, vamos dizer assim, com a depressão, né, daquele processo, e acaba, de alguma forma, utilizando os métodos purgativos para eliminar esse alimento, né, para diminuir o metabolismo desses alimentos. É sempre um método relacionado à culpa, né? Ah, sim, com pessoas diabéticas, né? Isso, exato. Quer dizer, o tanto de transtorno que traz, né? Não só psíquico para o indivíduo, mas metabólico, né? Então, esse consumo aquém das necessidades leva, sim, a um problema de desgaste metabólico muito grande, né? Podendo levar até a morte desse indivíduo. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter, né? Então, a causa é uma doença, nesse caso, né? A gente está falando de bulimia, né? É a diabetes. O problema é a diabetes. E a pessoa fica com muito medo de morrer, né? Consumindo outros tipos de alimentos ou até tendo um consumo excessivo de alimentos. Isso causa nessa pessoa uma série de transtornos psicológicos, né? E por aí vai, né? Então esse é um problema bastante, vamos dizer assim, comum e que tem tratamento. Basta a pessoa procurar uma equipe multidisciplinar. Só o nutricionista não consegue resolver, só o psicólogo não consegue resolver, só o psiquiatra não consegue resolver. Você tem que ter uma equipe bastante multidisciplinar e que trabalhe de forma bastante azeitada para poder ajudar essa pessoa, para poder ajudar o paciente, né? É muito comum, é relativamente comum acontecer, né? Óbvio que aquela pessoa que come, sentiu que passou um pouquinho, pisou, botou o pé na jaca, vamos dizer assim, e vai lá dar uma corrida no parque e tudo mais, isso não é um bulêmico, né? Isso não é bulimia, tá? A gente está falando de bulimia no sentido de um comportamento recorrente, tá certo? Normalmente gerado através de um processo de frustração pelo consumo excessivo de alimentos. Então, é um quadro que tem que ser diagnosticado e tem que ser tratado após o diagnóstico, né? Não pode ser feito de qualquer forma. E esse diagnóstico não é feito pelo nutricionista, pelo profissional nutricionista. E a educação alimentar e nutricional tem, né, uma eficácia bastante grande nesse processo, né? Podendo identificar para essas pessoas a quantidade de alimentos que é mais adequada e como ele pode, de alguma forma, desenvolver o seu comportamento alimentar de uma forma mais adequada, que não haja necessidade de se utilizar métodos purgativos. Bem, eu acho que estamos já no finalzinho. A vigorexia, né? A vigorexia é também um transtorno alimentar, também está relacionado com distúrbio de percepção corporal e ela tende a atingir os sexos da mesma forma, tá? Tanto homens quanto mulheres da mesma forma e na mesma proporção. Seria aquela pessoa que se olha no espelho e quer aumentar a sua massa muscular de forma excessiva, né, e compulsiva, sem identificar muitas vezes que isso vai levar esse indivíduo a não saúde, né, a uma enfermidade ou um agravo de algum tipo de sintomatologia ou problema, tá certo? Então, isso não quer dizer que uma pessoa grande, musculosa, seja um vigorético, não tem nada a ver. Isso é apenas vamos dizer assim, um desejo, enfim, estético, né? Uma escolha estética desse indivíduo. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. O que a gente está falando é aquele indivíduo que perde a sua percepção. Ele se olha no espelho e se vê muito magro, se vê pouco forte, quando na verdade esse indivíduo já apresenta um quadro de ganho de massa muscular bastante excessivo ou adequado, aí vai depender. Então, na verdade, a gente não está falando muito do corpo desse indivíduo, a gente está falando da percepção desse indivíduo em relação ao seu corpo, tá certo? Se o cara é grande, halterofilista, um bodybuilding, ele tem essa finalidade, tá certo? Agora, quando ele perde essa percepção, quando ele não consegue identificar o que ele acha com a realidade, ou o que ele pensa com a realidade, aí você tem, então, essa disfunção, e aí é um problema. Ok. Sei.
Então, assim, veja, a gente não tem como diagnosticar isso agora, tá bom, Arthur? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, se você percebe isso e você acaba, de alguma forma, tendo essa identificação, é porque, com certeza, você não foi um vigorético, ou não é um vigorético, tá? Porque o vigorético, ele não tem essa percepção. É como a anorexia. Por mais que todo mundo possa perceber, e por mais que aquilo ali seja claro, e até dentro de, vamos dizer assim, critérios nutricionais, a gente percebe com clareza aquela situação, o indivíduo não tem essa percepção. Então, no caso do anorético, ele está ela está muito magra, mas ela ainda acha que está muito gorda. E ela tem medo de engordar. E por isso ela vai emagrecer cada vez mais. O vigorético é o contrário, né? Ou de alguma forma um avesso disso. É aquela pessoa que quer ganhar massa muscular e que não percebe que aquilo está fazendo mal para ela. Né? Então, você pode ter aí o consumo de substâncias, de hormônios e substâncias que vão gerar problemas muito sérios para esse indivíduo, justamente porque ele quer o ganho de massa de forma excessiva. Então, o que a gente está falando aqui não é muito algo de caráter fisiológico só e metabólico. A gente está falando realmente de um problema sério de distúrbio, de percepção. Tá certo? Então, e por mais que você diga, por mais que seja colocado, a pessoa não vai entender isso. Exatamente. Injeta, né, óleo vegetal, injeta uma série de substâncias, silicone, por aí vai, e faz implantes e tal. Tem uma indústria, né, que dá suporte a tudo isso para que esse indivíduo possa, mesmo assim, não estar satisfeito com a sua apresentação estética, física, e buscar cada vez mais algo que ele já tem ou algo que ele não vai conseguir chegar. Tá? Então, isso causa sofrimento para a pessoa, causa ansiedade, depressão, né? Então, a gente está falando aí de um comportamento psicológico que vai além de tudo isso, tá certo? A pessoa nunca vai estar satisfeita com o corpo dela, ela nunca vai estar satisfeita com aquilo que ela já conseguiu, porque ela tem um problema sério de percepção corporal, tá? Tanto na anorexia quanto na bulimia. E todos eles podem estar juntos, né? Então, é muito comum você ver uma anorética bulêmica, ver uma pessoa que começou com um quadro de hiperfagia e aí foi para um quadro de vigorexia e tem lá um transtorno comportamental, né, obsessivo, compulsivo, com um determinado tipo de alimento. Isso pode acontecer. Exatamente, até desmaiar, quer dizer, são pessoas que treinam até desmaiar, são pessoas que encharcam o seu organismo de substâncias tóxicas que vão gerar ganho de anabolismo, né? Que fazem coisas extremamente excêntricas e nunca estão satisfeitas, e nunca conseguem chegar onde elas gostariam, até porque ela vai perder essa percepção do corpo dela. Então, ela não vai conseguir fazer uma comparação adequada do seu estado, né, físico, do seu estado nutricional, enfim, da sua percepção enquanto indivíduo. Isso é um problema que acontece, mas não quer dizer que sempre lembrando isso, tá, moçada? Que todo bodybuilding, que todo marombeiro, que todo crossfit tem isso daí. Não. Se a pessoa percebe que ela tem um corpo e ela almeja um corpo determinado, mesmo que ela não tenha chegado ainda, isso não quer dizer que esse indivíduo é um vigorético, tá certo? Ele é vigorético quando isso causa ansiedade para esse indivíduo, causa depressão, vão gerar aí quadros psíquicos em relação a essa inadequação da percepção do seu corpo, da sua percepção corporal. Tá certo? É um pouco mais complexo. E aí o profissional nutricionista está ali para dar suporte, né? Porque realmente o problema todo tem que ser tratado através, né, da psiquiatria, da psicologia, né? Dando ao nutricionista o suporte quando esse indivíduo começa a perceber essa situação, tá? Antes disso, dificilmente ele vai conseguir fazer algum tratamento nutricional, ele vai ao nutricionista e
não consegue seguir justamente porque ele acha que aquilo ali não vai ajudá-lo. E aí ele vai para o over, aí ele vai para um processo, né, de realmente deletério, né, de aumento do consumo de alimentos tidos como saudáveis. E aí você pode já ter também uma ortorexia junto, né? E aí é um indivíduo que realmente tem um problema sério que tem que ser tratado dentro dessa ideia, né, de uma constelação de profissionais, de uma visão mais holística e multiprofissional, certo? Esse é um problema bastante significativo. E aí eu tenho uma má notícia para vocês, moçada, que é o seguinte: alguns estudos foram feitos, né, em algumas universidades. Eu trouxe para vocês aí 2 estudos, né, um de 2006 e outro de 2004. A gente já tem coisa até mais nova, mas esses 2 eu achei bastante interessante, que mostram o seguinte: é muito comum alunos do curso de nutrição apresentarem transtornos alimentares, ou porque já tinham esses transtornos e procuram um curso de nutrição para poder promover o seu próprio autotratamento, ou até entender melhor a sua situação, ou procura um curso de nutrição para aumentar mais ainda esse transtorno, né? Para poder, de alguma forma, ter um conhecimento que possa agravar mais ainda essa situação. Isso também é muito comum. Então, dentro dos cursos de nutrição, educação física, mas principalmente no curso de nutrição, a gente percebe um aumento significativo da prevalência e incidência desse tipo de comorbidade, né, desse tipo de transtorno alimentar. Se a gente comparar a sociedade, né, uma amostra geral e uma amostra de alunos do curso de nutrição, a gente vai perceber que a prevalência é muito maior em alunos do curso de nutrição algum tipo de transtorno alimentar, que vão desde a bulimia, anorexia, vigorexia, pica malácia, por aí vai, tá certo? Então, é muito comum, né, num curso como o nosso, a gente poder identificar pessoas que apresentam um quadro de transtorno alimentar, tá certo? Claro que isso não pode ser diagnosticado sem a presença de um profissional médico, sem a presença de um psicólogo, tá certo? Mas é muito comum isso acontecer. Por exemplo, um estudo que foi feito em 2006, se eu não me engano, no curso de nutrição da Universidade do Rio de Janeiro, mostrou que quase que 2 vezes um aluno de nutrição tem quase que 2 vezes maior chance de ter um transtorno alimentar do que a população em geral, tá certo? Então, pode ser vários fatores. Pode ser que essa pessoa já apresente, antes dela entrar no curso de nutrição, esse comportamento, e aí o curso de nutrição pode ajudá-la ou piorar esse quadro, ou pode acontecer, quando essa pessoa já está no curso, os cuidados que ela tem, o conhecimento que ela tem, possam gerar esse comportamento inadequado, tá certo? Então, não há ainda essa definição. Outro também foi encontrado numa faculdade particular do Rio Grande do Sul, né? Uma quantidade excessiva de alunos do curso de nutrição apresentando algum quadro de transtorno alimentar, alguma dessas que a gente acabou de mostrar aqui, tá certo? Então, tem que ficar muito atento a tudo isso e, de alguma forma, com essa percepção, né, levar alguns comportamentos, observar melhor alguns comportamentos, né? Mas dentro daquilo que a gente falou, a aula não está aqui para diagnosticar nada, tá? Nem deixar medo nem ansiedade em ninguém, apenas para mostrar que a educação alimentar e nutricional é uma excelente ferramenta para o tratamento dessas comorbidades, dessas enfermidades, tá certo? Então, o educador nutricional ou a educação nutricional pode ser uma ferramenta bastante interessante nesses quadros, tá? De convencer a pessoa que aquele tipo de comportamento é um comportamento inadequado, e aí oferecer a essa pessoa possibilidade de melhoria, tá? É mais ou menos esse o trabalho do educador nutricional, é esse, né, o contexto do trabalho do educador nutricional. Tá ok, moçada? Então é por aí que a gente desenvolve o nosso trabalho e pode, de alguma forma, utilizar os conhecimentos aqui da educação nutricional para a melhoria desse quadro, para a transformação, né, da vida desses pacientes. Beleza, moçada? Dúvidas?
Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem um comentário enquanto eu estava ali fazendo a retirada da tela. Isso. Mas tem que ter cuidado que talvez não seja um comportamento alimentar errado, moçada. Fiquem tranquilos, todos nós temos comportamentos alimentares inadequados. Dentro do curso de nutrição, isso torna cada vez mais evidente para cada um de nós. O grande problema é quando esse transtorno, muitas vezes, não é percebido pela pessoa. Ele não consegue identificar que aquilo ali é um problema. Né? Dificilmente você tem uma pessoa com um transtorno alimentar que consegue identificar, poxa, eu errei ali, poxa, eu não devia ter feito isso, poxa, não foi legal o que eu fiz. Normalmente a pessoa não tem essa consciência, ela não chega a essa conscientização. Então dizer, professor, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado, já é um primeiro passo de que você não tenha transtorno alimentar. Que seja enfim, algum problema que pode ser melhor resolvido, né? Até porque você já tem consciência daquela situação. O grande problema é quando a pessoa não tem essa consciência, ela acaba gerando esse comportamento achando que está certo, ou ela não consegue perceber que aquilo que ela está, de alguma forma, identificando não é algo verdadeiro, né? Sim, 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 sim. Mas veja, você tem consciência. Então, todos que botaram aqui, exatamente, senão a gente acaba achando que todo mundo tem transtorno. Então, a pessoa um pouquinho mais cheinha, opa, tem hipergrafia. Uma pessoa que gosta muito de comer chocolate, é um transtorno compulsivo alimentar. O cara é forte, esse é um vigorético. A pessoa bebe muito, esse é um vigorético. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque na grande maioria das vezes é algo inconsciente e imperceptível para a pessoa. Inconsciente é em todos os casos, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, é imperceptível pela pessoa. A pessoa não consegue ter a noção que aquilo ali está errado. Exatamente, tem que ter um diagnóstico clínico, um tratamento, tá certo? E o profissional nutricionista está dentro desse processo, não tem como fugir, né? Óbvio, faz parte da nossa área de atuação. Tranquilo, pessoal? Que bom, gosto muito dessa turma porque vocês interagem bastante, a aula fica muito mais dinâmica, fica muito mais interessante, né? Então, pessoal, começamos então a nossa parte clínica. Todo mundo, em alguma medida, está dentro desse processo, né? O importante é a gente ter a percepção disso, ter o entendimento e buscar algum tipo de tratamento. Na grande maioria desses casos, a pessoa não consegue ter essa percepção, ela vai ser indicada para um tratamento, mas ela não tem a menor ideia de continuar o tratamento ou de seguir o tratamento, até porque ela acha que aquilo ali não é um problema. Beleza? Então, fiquemos todos tranquilos. Tá? Do professor aos alunos, fiquemos todos tranquilos. Talvez não tenhamos nenhum transtorno alimentar no nosso grupo. Talvez. Mas vamos ficar aí alertas, e o interesse da disciplina não é isso, né? Dessa aula não é isso, é mostrar que ao ser diagnosticado uma pessoa, o trabalho acontece dessa forma, tá certo? Bacana, moçada, obrigado aí pela atenção de vocês, fiquem com Deus, bom final de semana para vocês, tá certo? Obrigado aí pela atenção dispensada ao professor, e fica sempre a ideia de que essa semana o professor vai fazer a correção, né, dos trabalhos que foram enviados. A grande maioria foi enviado via Moodle, beleza, mas alguns foram enviados por e-mail do professor e tal. Eu vou fazer toda essa junção e mando. É bem provável que a gente já tenha essas avaliações, né, portanto as notas, já na semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Somos relativamente normais. E fiquem com Deus, moçada. Obrigadão aí pela ajuda de vocês e pelo enriquecimento da nossa aula. Tá bom? Valeu. E até semana que vem, se Deus quiser. Quem faz comigo microbiologia, até terça-feira. Aí é outra história, né? Mas teremos lá o nosso estudo dirigido, tudo direitinho. Agora eu estou um pouco perdido, assim, se é já na próxima aula, não sei. Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? E aqui teremos aí mais 3 aulas, depois aquela mesma coisa, uma atividade avaliativa e depois uma avaliação remota, tá bom? Assim como a gente está seguindo direitinho o nosso plano de ensino.
Valeu, moçada. Obrigado. Fiquem com Deus. Vou parar de gravar aqui. Até semana que vem, se Deus quiser e ele adquirir. Tá certo?